Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do podcast Política Real, junto com o Portal IG. Hoje o entrevistado da semana é deputado estadual, teve 220 mil votos, primeira eleição, era empresário, veio para esse mundo político. Tomé, valeu ter vindo, cara. Senhor, bom dia, prazer enorme estar aqui com você. Cara, vamos comer. Eu sempre gosto de conhecer a história das pessoas, porque o Tomé eu conheci como deputado. Eu não sei onde você nasceu, onde você estudou. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Sou paulistano, sou filho de pais imigrantes. O meu pai, os meus avós vieram da Síria, já com alguns filhos. Meu pai nasceu no Brasil. E a minha mãe é italiana e veio para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Fugindo da guerra, os dois. Então você é árabe com italiano. Macarrão com quibe, isso aí. Macarrão com quibe. E o narigão não escondeu, né? Não teve jeito. O meu nariz é grande também, você sabe que às vezes perguntam se eu sou primo. Eu falo, eu não sou primo, eu sou italiano com espanhol. O nariz deve ser do espanhol. Eu falo que os nossos patrícios árabes, eles passaram em todos os lugares. Então sempre tem um narizinho ali que vem ali do sul da Europa. E aí, você estudou aqui em São Paulo? Em São Paulo, eu tenho uma história muito rica para contar. Fala aí, então conta. Vou contar um pouco da minha história para você. Porque as pessoas às vezes nos veem, conhecem, né? Já no cargo, acho que a gente nasceu pronto. Ele não nasceu pronto, né? Nasceu pronto. Tem uma história muito rica, já contei ela algumas vezes e vou ter o prazer de poder dividi-la com você. Eu venho de uma família de classe média baixa. Meu pai ele foi gerente de uma loja durante 65 anos. E nunca teve grandes possibilidades financeiras, né? Uma família normal, tradicional, que tem que acordar, trabalhar, lutar para poder, enfim, manter a casa, manter os filhos. Vocês se firmaram em que bairro? E na Pompeia. Na Pompeia. Eu nasci na Pompeia, eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade como estoquista em loja de shopping. Foi meu primeiro emprego, está na minha carteira de trabalho. Tenho muito orgulho. Na M5, na época. Eu, 16 anos, vendendo sapato na Alex Calçados. Olha só que bacana. E aí, aos 18 anos de idade, eu entrei em engenharia civil no Mackenzie. Eu precisava ajudar meu pai a pagar a faculdade, né? Dar uma força para a família. Eu já tinha um irmão mais velho na faculdade. E aí começa o meu histórico, né? a minha vida de verdade. Eu percebi que eu não conseguiria ter um emprego convencional, porque o emprego convencional era, né, o dia todo e a faculdade era integral, então eu não casava. E ao mesmo tempo um estágio pagava muito pouco. E eu tive que tomar uma decisão do que fazer na minha vida. E aí foi muito legal, porque eu juntei 2 serventes do meu bairro. Como eu entrei em engenharia civil, eu falei, bom, vou começar a trabalhar com obra. Juntei 2 serventes do bairro e comecei reformando banheiro, hall de entrada, fazendo pintura. Acordava cedo, dormia à tarde, andava com lata de tinta no ônibus. Caraca. E depois de muito trabalho, aos 23 anos de idade, isso foi aos 18 para 19, aos 23 anos de idade eu já tinha mais de 100 colaboradores. Cacilda. Eu sempre lutei muito. Qual o nome da empresa, Tomé? O meu sobrenome, Construtora Abduch. Eu sempre quis dar muito orgulho pro meu pai. E ao longo dos últimos 30 anos eu construí uma das principais empresas do Brasil na área que eu resolvi atuar. Seu pai e sua mãe são vivos? Meus pais são vivos, meu pai e minha mãe. Meu pai com 87 anos, minha mãe com 85. São vivos. E a minha grande vontade sempre foi orgulhar meu pai. Sabe, ele olhar e falar, puxa, valeu a pena. E graças a Deus eu consegui. Recebi deles coisas maravilhosas, princípios, valores, o que é viver em sociedade, o que é respeitar as pessoas. Isso formou o meu caráter como homem. Então é a base, né, que eu tive. E aí me fez muito bem. Em algum momento você chegou a fazer... Quem trabalha tem mais dificuldade de fazer política. Mas você chegou a fazer política estudantil ou não? Não cheguei a fazer política estudantil. Nem na faculdade? Não, tinha que trabalhar, não tinha jeito. Na faculdade eu não ia nem para bar beber, não dava. Era acordar, trabalhar, estudar. Né? Me formei em 5 anos, que eu não podia ficar pegando DP, não dava. Eu não tinha dinheiro para pagar e não tinha tempo para fazer. Isso. Então eu sempre fui muito dedicado. E aí começa o meu histórico de vida, né? Política em 2012 foi quando tudo começou para mim, quando startou a entrada na política. Você começou a participar do cenário político na questão do impeachment da Dilma, né? Já tinha sido um pouco antes. Eu vou te contar a história. Eu estava numa madrugada entregando cobertores no Ceasa em 2012 e eu sou muito magro, né? O meu esporte sempre foi triatlon. Então quem faz triatlon, nada, pedala, corre, faz prova longa. Mas você entregava, era uma coisa individual ou já era um grupo de pessoas? Não, era uma coisa individual. Então eu por ser muito magro, passo muito frio. Então quando chega o mês de inverno, eu ficava pensando nas pessoas nas ruas. Então eu enchia meu carro de caminhão e saía para entregar eu e minha esposa. Eu estava entregando o cobertor e aí eu tô no Ceasa, um rapaz ele vem na janela do carro, eu entrego o cobertor para ele, ele olha e fala assim, moço, você podia dar mais um para minha menina? Ela tá ali, ó. Eu olho pro lado, eu vejo uma menininha de uns 6, 7 aninhos, de blusinha de alça, shortinho, enrolada no jornal. E ela me olhou com os olhos grandes. E eu olhei para ela e eu
confesso que eu senti uma emoção, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a chorar dentro do carro, não conseguia parar de chorar. E ali eu tomei uma decisão que eu não ia ser mais um que ia estar somente reclamando e eu ia fazer alguma coisa para ajudar o Brasil. Ainda não. Se fosse hoje, então, teria sido muito maior. Você tem filhos? Tenho. Mas na época não? Na época não tinha. E hoje, com o meu filho, eu tenho um filhinho de 4 para 5 anos e a minha esposa está grávida do segundo que nasce daqui a uns 20 dias. Cara. Então hoje, tendo uma criança, eu entendo mais ainda o que foi aquele momento. E ali foi onde startou a minha vontade de poder ajudar o Brasil. Mas o que fazer, o senhor? O que fazer num país continental? Você é uma única pessoa. Eu não entendia nada de política, eu não entendia o que era legislativo, executivo, judiciário, eu não tinha consciência do que era o Supremo Tribunal, do que era o TSE, o que era o Ministério Público, o que eram os TJs de cada uma das cidades. Eu não tinha a menor ideia disso. E eu percebi que as pessoas também não sabiam o que era isso, não era só eu. Eu tinha votado a minha vida inteira em quem alguém mandou eu votar. Um tio, vota no tal. Eu não sabia quem era, qual era a ideologia, qual era o partido. A gente não tinha muito, a gente cresceu, infelizmente, muito afastado da política. E eu percebi que isso foi um dos maiores erros. Eu sou da geração que a gente que meus amigos só discutiam futebol. Futebol, exatamente. E me achavam chato porque eu falava de política. Futebol, a gente via televisão, que passava lá os programas, Trapalhões, era a nossa vida quando era menino. Bom, aí eu começo a ir para Paulista. E naquele momento estavam começando as primeiras manifestações pelos 20 centavos. Não sei se você lembra. Lembro, por isso eu tô falando. Isso. E ali meio que nasce... Não é pelos 20 centavos. Não é pelos 20 centavos. Ali meio que nasce a história do Movimento nas Ruas. O Movimento nas Ruas nasceu com o objetivo de poder politizar as pessoas, de levar verdade, conhecimento, para que essas pessoas, a partir do momento que elas conhecessem a política, elas pudessem tomar decisões maduras. Mas foi muito difícil, porque as primeiras mobilizações, nós mandávamos alguns carros para a periferia para poder chamar as pessoas para a manifestação. E você que financiava? Eu ajudei muito o movimento, ajudei demais o movimento, não tenha dúvida. Fui um dos grandes doadores do movimento ao longo de todos os anos. Eu vou voltar para essa questão, mas tem uma questão que eu quero entender, assim, que eu já perguntei para umas pessoas e as pessoas não conseguem me convencer da resposta. Posso estar com o sentimento errado. Por que o MBL... virou o que virou, essa fortaleza, porque o MBL hoje é um movimento, os caras aparentemente vão conseguir fazer um partido. E eu não escuto mais falar do Nas Ruas, do Vem Pra Rua, dos outros, porque eram blocos de movimentos, né? Cada espaço na Paulista era ocupado por um pedaço, exato. Por que o MBL ocupou tanto espaço, virou essa fortaleza, e os outros eu acabo, nem sei se existem. Acabam não escutando mais. Olha, o nosso movimento é o Nas Ruas, né? Isso, Nas Ruas continua grande, forte, nacional, lideranças no Brasil inteiro, extremamente organizado, trabalhando e operando, e foi um dos únicos movimentos que acabou mantendo os mesmos princípios e valores desde o começo. Entendi. E no momento que o presidente Jair Bolsonaro acabou se tornando presidente do Brasil, nós decidimos apoiar as pautas propositivas. Por quê? Porque nós vimos a necessidade de uma mudança. Então a gente teve um papel muito importante na Previdência, depois no marco do saneamento. Todas as importantes causas e as brigas propositivas do governo nós compramos. E foi muito importante. E nesse meio tempo, como você mesmo falou, os outros movimentos eles foram meio que murchando, porque eles entraram numa política de atacar o governo Jair Bolsonaro e não de agregar governo totalmente diferente dos outros. Aí ficaram sem pauta, né? Ficaram sem pauta. Não era pauta nem progressista, nem uma pauta... mais liberal. Eu digo que tem que tomar lado. Não dá para ficar em cima do muro. Você tem que escolher o lado que você tá, né? Você tem que escolher se você quer do lado do bem ou se você não quer estar do lado do bem. E nós decidimos estar do lado que, no nosso ponto de vista, eu como porta-voz do grupo, presidente da Associação Brasil nas Ruas, que é a associação do movimento nas ruas, nós compreendemos que o governo passado estava agregando muito ao Brasil e que nós tínhamos que contribuir com as pautas importantes. Não que a gente concordasse com tudo. É normal você discordar de uma coisa ou outra. Lógico, eu não concordo 100% com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa. Mas na linha mestra geral, a gente tinha um alinhamento muito grande com o que estava sendo feito no governo passado, não tenha dúvida disso. E aí você foi nas ruas e começou... E aí a veia política entrou de vez. Foram muitos anos. Eu sempre toquei o meu lado empresarial, né? Como disse, eu construí uma grande empresa. E eu nunca tive, naquele momento, até o ano de 2021, eu nunca pensei em entrar para a política. Eu já estava muito satisfeito em cima de um caminhão lutando pelo Brasil. E eu tinha consciência da força do grupo, da força que é as pessoas estarem nas ruas lutando por uma pauta, né, lutando por um anseio da sociedade. Então aquilo ali já me enchia a minha alma. Isso. Mas chegou um ponto
que eu acabei percebendo que se a gente não entrar para a política e a gente não ocupar os espaços, esses espaços vão ser ocupados por alguém. E pode ser que não sejam por pessoas que tenham princípios e valores muito claros. Era isso que eu ia perguntar. Qual foi o clique da transição do empresário para dentro da política? Vamos fazer política que as pessoas... Agora eu acho que elas estão mais conscientes. Política a gente faz todo dia, né? Política você falou, faço política com meu pai, você não concorda, mas balança a cabeça, dá um joinha pro pai, né? É fazer política, né? Não é discordar do seu pai, mas é fazer política. Estou falando. No dia a dia você faz política na empresa, você faz política na escola. A política... O trabalho, ela faz parte. Ela faz parte, claro. Mas o clique de você vir para o outro lado, seu político, foi em que momento? Então, isso aconteceu no ano de 2021 para 2022, quando eu comecei a ter uma percepção que se a gente não colocar pessoas realmente capacitadas na política, o que eu digo capacitadas? Você tem que ter um conhecimento mínimo, técnico, intelectual, para que você possa tomar uma ação. A política ela é feita de tomada de decisões. Ela é feita com grupos políticos, ela é feita com planejamento, ela é feita com estratégia, ela é feita com conhecimento do que é a área financeira, ou seja, é conta, equilíbrio fiscal. É muito sério ser um político. E quando entra alguém que não tem essa capacitação, ela acaba meio que andando de acordo com o que muitas vezes o partido pede para votar, ou de acordo com algum tipo de anseio mais pessoal, e não pensando no país. Então eu acredito, eu digo muito isso, as pessoas que realmente amam a nação, elas devem dedicar um tempo delas ao longo da vida, essa pessoa que eventualmente ela já conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade financeira, que ela se sente capaz para isso. E o intelecto não é o intelecto de estudo de quem fez uma faculdade, é o intelecto de quem se dedicou e quem estudou, quem foi autodidata, quem realmente teve uma percepção que a cultura é muito importante para que você possa fazer uma gestão. Esse tipo de pessoa deve se dedicar para a política em algum momento. Eu não digo fazer uma carreira política, mas ele poderia muito bem ajudar durante um período, seja um mandato, para que esses espaços sejam ocupados por pessoas de bem. Então, sua família apoiou? Decisão. Não. Inicialmente não. Inicialmente ninguém me apoiava. Diziam que política não era uma coisa para uma pessoa séria. Isso me doía muito, porque eu pensava exatamente o contrário. A política deveria obrigatoriamente ser para pessoas sérias. Então foi muito complicado a gente conseguir mudar, né, essa visão das pessoas sobre a política, mas depois de um tempo, tendo a percepção que aquilo ali me fazia bem, que eu tinha, né, as qualificações para poder estar na política, devagarzinho o pessoal foi mudando e depois eu passei a ter o apoio de todo mundo. Os meus amigos não me apoiaram. Teve amigo que chegou para mim e falou assim: Tomé, se você entrar para a política, eu não vou ser mais teu amigo. Sabe por quê? Porque você vai entrar para o sistema e vai virar bandido. E eu dizia, mas eu estou indo para lá exatamente para fazer o contrário, para não permitir que os bandidos se apropriem dos espaços. Mas hoje eles me respeitam, me apoiam. Então é muito legal a gente ver a mudança cultural em relação a isso. Eu vou voltar para o negócio da eleição, mas eu quero aproveitar esse teu amigo falou, você é bandido. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente é mais novo, a gente tem uma percepção de vida que quando a gente, quando está com 20 anos... Chega nos 30, você olha e você fala assim, puta, eu não sabia nada de nada, né? Quando você chegou e sentou, chegou na Assembleia, né, eleito, deputado e tal, era o que você achava que era? Era pior? Era melhor? Quando você sentou, eu falei assim, puta... Ótima pergunta. Ótima pergunta. Porque às vezes, primeiro, né, que eu fiquei... Que a gente vai com uma... Eu vou dar um exemplo. Eu fui subprefeito. Eu cheguei na subprefeitura achando uma coisa. Quando eu sentei na cadeira, eu falei assim: puta, é 200 vezes diferente do que eu imaginava, sabe? Quando você sentou na cadeira, é pior, quando eu sentei melhor. Na cadeira, eu percebi o tamanho da estrutura de um deputado. Eu falei: nossa senhora, eu tenho todas as ferramentas necessárias para que eu possa trabalhar. Eu poderia ter até 23 assessores, uma equipe jurídica, uma equipe de comunicação, uma equipe de inteligência, uma equipe de segurança, pessoas que pudessem me orientar, mas aí entrou um ponto que veio do meu lado empresarial. Eu falei, eu preciso transformar meu gabinete numa empresa. Então o que eu fiz? Processo seletivo, contratei pessoas capacitadas, principalmente na área jurídica, né? Tenho ótimos advogados que trabalham junto com a gente, inclusive um grande constitucionalista, para poder me passar toda a bagagem política do que é a Constituição e ter a compreensão para onde ir. Eu criei processos de trabalho, você, cara, que foi você muito bacana. Ler? Muito. Se eu faço um relatório para você, você lê? Claro.
Não tenha dúvida, você precisa ler, deve ler. Quem não lê não cria cultura. Não, mas né? tem Palavra é vento, papel eu já trabalhei é com cultura. gente que eu fazia relatório do Papel LIA. é cultura. Aí eu pensei, eu falei, puxa, eu preciso agora me organizar para poder dar uma satisfação para as pessoas do que elas me pedem. Eu implantei um CRM, ou seja, um sistema, que eu percebi que poucas pessoas dentro da Assembleia da Política têm um CRM. E eu criei toda a minha política de processos internos. Na Assembleia, senhor, nós temos um tal de GED, que chama-se Gratificação Especial por Desempenho. Normalmente, o que se faz? Se pega o salário do colaborador e agrega ao GED. Isso. Ou seja, ele vai agregar ao salário. Então você vai ganhar, por exemplo, 5 mais 3. Isso. Eu falei, não, pera um pouquinho. Se é desempenho, a pessoa tem que desempenhar. Então hoje no gabinete, quem não desempenha, não tem o GED no final. Eu quero dar para todo mundo, mas tem que desempenhar, tem que entregar resultado, é dinheiro público. Então é muito bacana que você chega no meu gabinete 8 horas da manhã, está lotado. Você vai para lá às 8 horas da noite, ele está lotado, está sempre cheio. É muito legal ver as pessoas trabalhando. Não tem nego voando, Não, né? não tem. Não tem nego voando, não tem cabide de emprego. Isso para mim é inadmissível num país que a gente vê pessoas na rua passando fome. A gente não pode transformar na política algo para beneficiar a sua vida pessoal. Tomé, as pessoas falam sempre muito bem de você, principalmente sua capacidade de compreender o contrário. Você tem posições firmes, e batalha pelo que acredita, mas você consegue sentar com alguém que pensa diferente de você. Por que a gente vive esse racha no país? Por que não tem mais gente com capacidade de escutar? Porque a gente foi aculturado nos últimos anos, com essa tomada do poder da esquerda, durante muitos anos, ao longo do mundo. O mundo hoje, ele está caminhando para um lado progressista. E os progressistas não querem diálogo. Eu vou te dar um exemplo. O senhor vai numa faculdade hoje... Os progressistas falam que quem não quer o diálogo é a direita. Vai numa faculdade hoje estadual e tenta colocar algum ponto de vista divergente do que eles acreditam. Você não consegue. É praticamente impossível. Então, quando você tem pessoas agressivas com você e que acham que a visão de mundo delas é a única visão que deve acontecer, é difícil o outro lado ter equilíbrio. É muito complicado. Eu aprendi que a polarização... ela é boa para certas pessoas. Ela é boa. Ela é boa para a esquerda. Por isso que a esquerda trabalha polarizando o país. Brancos contra negros, homossexuais contra heterossexuais. Eles criam pobre contra rico. Eles criam nessa divergência a confusão para que tenham as narrativas criadas e eles possam estar tomando o poder do país sem a verdade. E aí, a partir do momento que você vem aculturando dentro das escolas as pessoas acreditarem em alguma coisa que não funciona, mas aquilo ali é uma verdade absoluta e não há contraponto, eles conduzem o país para onde eles querem. Isso é o que acontece hoje. E eu me coloquei já há bastante tempo para ser uma pessoa de diálogo. Para mostrar que eu sou de direita, que eu sou conservador, que eu sou armamentista, que eu sou liberal na economia, que são os valores da direita. Assim, 100%. Eu sou direita raiz. Mas eu sou uma direita raiz, a qual você deve ter diálogo para poder ter a compreensão do que eventualmente é diferente da maneira como você enxerga o mundo. Isso é democrático. É importante a gente ter opiniões divergentes. Agora, quando você não consegue conversar e quando somente uma ideia ela acaba sendo a ideia que prevalece, tem alguma coisa errada. Você achava que... Porque esse é o primeiro mandato, eu já fiz muita campanha. Você teve 220 mil votos. É voto pra cacete. Sim, é voto. Você achava que você ia atingir a sua mensagem, ia lhe proporcionar tantos votos? Olha, senhor, é difícil, né? Ou achava que ia ter mais? Não achava. Eu achava que eu ia ter os seus 60, 70 mil votos, estourando, né? Era a minha expectativa. Mas depois, fazendo uma retrospectiva, eu dediquei minha vida durante 10 anos em cima de um caminhão na Paulista. Eu rodei o estado, eu tive presente em várias emissoras de televisão, na CNN, Isso na não Gazeta, atrapalhou teus negócios? na Jovem Pan. Muito pelo contrário. Aquilo me ajudou demais os meus negócios. Às vezes porque... eu acho que acaba Não. Acaba, o meu sentimento às vezes não faz bem nem isso nem aquilo. Não. E aí se dedica mais nisso, aí acaba... Me ajudou muito, porque a maioria dos empreendedores do Brasil, as pessoas que fazem negócio, que geram riqueza, que geram emprego, são de direita. Foram esses caras que votaram em você? Essas pessoas, elas quando sentavam comigo para fazer uma reunião comercial de trabalho, o assunto virava para a política. Parabéns, você é um grande orgulho, você está lutando por nós, você é a nossa voz. Isso acabava criando empatia que me abria a porta para poder vender o meu serviço. Então me ajudou muito isso, muito. E ao mesmo tempo, eu não sendo radical,
Eu nunca adjetivei ninguém, eu nunca ataquei uma instituição, até porque eu valorizo muito as instituições. Mas eu tenho o direito de poder falar, de discordar de decisões. Isso é democracia. Então essa sempre foi minha linha, então me ajudou muito, foi muito bom para mim. Não indo pro lado da agressão, não concordar faz parte da democracia. Você não precisa concordar com tudo que acontece. Não tenha dúvida. Democracia te dá justamente essa liberdade. A liberdade de você poder colocar a sua voz e o seu contraponto. O que a gente não pode permitir são ataques. Eu outro dia estava na Assembleia Legislativa e fui chamado de lixo por umas meninas da esquerda. Estavam com camiseta lá do Che Guevara, vermelha, no Instagram, aquela coisa toda. Eu peguei e virei para as meninas e falei, mas meninas, por que vocês estão me xingando de lixo? Eu nunca desrespeitei vocês. Eu nunca tive uma agressividade com vocês. Eu comecei a andar atrás delas e liguei a câmera, inclusive. Eu falei, olha, eu queria entender por que vocês estão me xingando. Sabe o que elas começaram a fazer? Seu machista! Eu falei, eu machista? Eu respeito muito as mulheres. Como assim eu sou machista? Então você percebe que há um direcionamento para essa agressividade. Essa juventude, né, que vem da esquerda, eles vêm com ódio no coração. Eles realmente têm ódio. A direita não é assim. A direita não tem esse tipo de postura. Quando a gente vai para Paulista, Wilson, você vê famílias lá. Senhor, senhora, criança, pessoas de bem estão ali. Então, a narrativa, infelizmente, leva a uma inversão de valores no Brasil. Você é vice-líder do governo na Assembleia, no primeiro mandato. O que um vice-líder de governo faz? É muito bacana, muita coisa, né? Primeiro que você dá um suporte para o líder. Você faz todas as posturas. O líder é o Jorge Wilson? O líder é o Jorge Wilson, que tem o apelido de xerife do consumidor. Ele tem relacionamento direto junto com o governador, com a Casa Civil. Quer ser candidato a prefeito da cidade da Mária, lá Guarulhos. Ele vai ser candidato. Ele vai ser candidato, sim. E para mim foi muito importante essa posição de vice-líder, porque nós temos que ter a compreensão que toda vez que você faz algo novo, gera uma curva de aprendizado. Então, exemplo, eu sou engenheiro. Se eu resolver trabalhar com algo que não seja engenharia, começar algo diferente, eu vou ter que ter uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado, para mim, ela foi mais curta quando eu assumi a vice-liderança. Por quê? Como líder, eu não teria a competência para poder estar assumindo aquele cargo naquele momento. Já como vice-líder, eu consegui compreender como as coisas funcionam. Eu trabalho ao lado... Você consegue se dar bem com o Guto? Que é dois claro. Quantos vice-líder tem? Dois. Você e o Guto Zacarias. Que é do MBL. Consegue? Consigo. Se entendem lá? Consigo me entender. O Guto é um menino que ele foi muito atacado pela direita por conta das posturas que ele teve lá atrás e que realmente eu não concordava, discordava. Mas ele, como deputado, ele tem tido um papel muito importante. Ele tem sim. Ele tem seriedade, ele tem os valores da direita, ele votou em todas as pautas propositivas da direita, ele votou a favor da gente, do nosso lado. E eu preciso ter um bom diálogo, da mesma maneira que eu tenho que ter um diálogo com a oposição. O que eu não posso é concordar com pautas diferentes da minha. Agora, dialogar, a gente sabe, o país nosso, apesar de presidencialista... Até para entender o que os adversários falam, né? Estou pensando, claro. Senão você não consegue combater. Mas é fácil. Você fica vazio no discurso. É só você não adjetivar. Eu quando subo lá e eu pego o microfone, eu mando ver no meu ponto de vista, eu discordo do outro ponto de vista. Agora, quando você não adjetiva e quando você não é agressivo, aquilo ali vira política. Então, você gera uma relação de respeito. Agora, eu não respeito quem não tem integridade, quem é vagabundo, quem assalta o país, quem se apropria do seu cargo para coisas pessoais. Aí eu não respeito. Aí é diferente, aí eu me levanto realmente, aí a gente vai para cima. Agora, na divergência ali, você tem que ter respeito, né? Respeito. Senão acho que você perde um pouco a mão. Tomé, a gente vai falar um pouco mais de política, mas eu vou chamar um quadro, nós temos um quadro aqui que é Histórias de Campanha. Você fez campanha, teu comitê era ali na Colômbia, na Colômbia, isso. Que era perto, eu via muito porque o comitê do Rodrigo Garcia era ali na Brasil, era quase do lado ali, vira e mexe, saía para aparecer, e eu via as meninas lá com as bandeiras lá, eu lembro do comitê meio que, é uma casa de esquina, né? Era uma casa de esquina. Com o Ricardo Salles. Verde e amarelo, isso aí. E esse quadro é Histórias de Campanha, e a gente pede pro convidado contar uma história interessante, ou uma história engraçada que viveu na campanha. Porque as pessoas acham que campanha é um negócio, né? Principalmente quem vê TV, tem horário eleitoral na cidade, vê tudo bonitinho, acha que é aquilo, né? É um pega pra capar, você não almoça, você não come, você não dorme, é ansiedade, é briga, é vaidade. Então, eu vou chamar a vinheta do Histórias de Campanha, você toma uma água aí, você já responde pra nós, vai dar tempo pra você pensar. Tá bom. Produção, Histórias de Campanha.
Tomé, tem alguma história de campanha, alguma curiosidade? Pode ser até da época dos movimentos do 020, de impeachment da Dilma. Puxa vida, o senhor, campanha... Bom, minha campanha foi muito legal, né? Eu adorei fazer campanha. Gostou? Eu adorei. Sabe, eu adoro campanha. Eu sou uma pessoa muito equilibrada emocionalmente e eu sou muito organizado. Então eu não sei, eu trabalho demais, mas eu consigo almoçar, eu consigo sair para jantar fora, eu consigo dar atenção para meu filho. Eu sou bem organizado com as minhas coisas. E a campanha para mim foi um momento muito especial, porque foi uma oportunidade para eu poder estar com as pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de abraçar, eu gosto de sentir o calor das pessoas, eu gosto de ouvir o que elas dizem, eu gosto de ter a compreensão de como elas enxergam o mundo e quais são as necessidades dela. E aí a gente andava nas feiras, a gente rodava a cidade, tinha um caminhãozinho que a gente subia em cima, e em cima do caminhãozinho, né, com o microfone na mão, e era tudo verde e amarelo. Então era muito legal, porque apareciam as pessoas apoiadoras, né, da direita, mas também ao mesmo tempo apareciam as pessoas da esquerda. E um outro falava uma besteira, aquela coisa toda. Eu achava aquilo divertidíssimo, mas foi um momento onde eu percebi que quem governa, governa para uma nação, não governa para um grupo. Você governa para uma nação. Você tem que ter a compreensão que as pessoas são diferentes. Governa até para as pessoas que não votaram em você. Exatamente. As pessoas são diferentes, elas têm anseios diferentes, elas enxergam a vida de uma maneira diferente, elas têm experiências que levaram elas a serem, né, a formar o caráter delas, que muitas vezes são diferentes do que aconteceu para a formação do nosso caráter. E a compreensão num político é entender como você vai conseguir fazer com que essas pessoas todas se sintam representadas com o seu voto. Mesmo que essas pessoas não estejam ideologicamente alinhadas com você, porque no momento que você assume uma caneta, é pro todo. Isso me trouxe uma bagagem, uma experiência muito legal. Aí você vai na feira, o pessoal te oferece fruta, aí você entra no bar, você tem que comer um pastel, as pessoas te beijam, te abraçam, pegam lá teu santinho. Eu não tenho nada muito diferente assim para contar, mas eu confesso que eu adorei fazer a campanha. Eu acordava animado, eu dormi tarde. Muito diferente do que você imaginava ou não? Você... Puxa, eu estive em cima de um caminhão minha vida inteira, né? Então eu já tinha um pouco de contato com o público. E então não foi tão diferente, não, mas foi muito bom para mim. Eu tô louco para fazer outra campanha, sabia? Hoje mais preparado, né? Com um pouco mais de visão. A gente vai falar, de repente você vai estar numa campanha, mas eu vou deixar a gente falar para depois, vou deixar pro final. Tá bom. Falando em caminhão. Caminhão Paulista, dia... Quando que foi domingo? Dia 25. Dia 25 nós tivemos uma grande manifestação encabeçada pelo presidente, convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a turma da canhota, tinha 30 mil pessoas. Segundo a PM, teve 750 mil pessoas. Tinha gente pra cacete. Eu tava na Jovem Pan, era uma multidão olhando ali da janela, então com certeza tinha mais de 700 pessoas, 700 mil, porque era adjacência, era rua lateral, era gente que não acabava mais. Você esteve lá? Sim, claro, com certeza. Qual a importância desse ato, dessa reunião, desse ato nesse momento? Qual foi a importância? Primeiro sobre o qual público. A importância e qual foi? Sei lá. Primeiro sobre o público. Nós tivemos... de maneira estática 750 mil, ou seja, aquela foto, você faz a foto e a polícia militar faz o cálculo, né, pelo tamanho, né, a largura, o comprimento e o número de pessoas por metro quadrado. Isso. Foto estática. E depois existe uma outra estimativa, que é a estimativa do número de pessoas que passou por lá, que passou de 1.800.000 pessoas. Então, ou seja, é uma coisa muito grande. É uma coisa muito grande. E o que representou Vocês aquilo? acham? Porque todo mundo que eu converso, da esquerda e da direita, ninguém achava que ia ter tanta gente. Eu tinha certeza que ia ter tanta gente, mas eu tinha certeza absoluta, porque a minha vida foi em cima de um caminhão e eu entendo quais são os anseios da população hoje. Nós temos um Brasil totalmente indignado. A grande maioria do brasileiro hoje está indignado com a forma que o Brasil está sendo conduzido. Nós estamos indo para uma catástrofe econômica que está vindo pela frente, decisões extremamente errôneas. Mas o que está errado declarações na economia? Na economia, bom, veja só. Quantas empresas estão fechando as portas no Brasil hoje? Qual é o empresário onde você não tem segurança jurídica em equilíbrio fiscal que tem coragem para estar crescendo os seus negócios? A gente só gera riqueza, né, e distribui riqueza quando você cria riqueza. Não tem outro jeito. E como que se cria riqueza? Trabalhando, empreendendo, vendendo, comprando, gerando imposto, dando emprego. Quem hoje no Brasil tem coragem com essa insegurança jurídica e com essa insegurança fiscal que nós temos? Como que um país pode gastar mais do que ele ganha? Como que você administra a sua casa se você ganha, por exemplo, 3 mil reais no mês e você gasta 4?
Você vai chegar no final do ano e vai estar endividado em 12 mil reais mais os juros. Essa é a realidade do Brasil que está acontecendo hoje. Não dá para um país ter 37 ministérios e ainda querer aumentar mais o custo. Não tem como o Brasil Qual que foi a importância desse ato? Esse ato ele demonstrou a indignação das pessoas, o retorno às ruas, demonstrou que a gente não precisa ter medo de se manifestar, manifestações pacíficas. Liberdade de expressão faz parte da democracia. E esse ato não foi um ato de ataque ao Supremo Tribunal Federal, não foi um ato de ataque à nossa Constituição. Muito pelo contrário. Se a nossa Constituição ela permite atos de você estar se manifestando, permitindo o direito de ir e vir das pessoas, sem que você tenha nenhum tipo de vandalismo, isso é democrático e os guardiões da Constituição são os ministros do Supremo Tribunal Federal, essa manifestação está em acordo com a nossa Constituição, está em acordo com a democracia e ela deve estar em acordo com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, ou seja, nós somente cumprimos a nossa Constituição ali. Discursos moderados, respeitosos, mas dizendo o que cada um pensa. Você quando diz o que pensa, que você dá sua voz... Menos Malafaia, né? O Malafaia, ele fez uma... Ele saiu da curva, não saiu da curva, não. Ele fez uma retrospectiva do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Esse é meu ponto de vista. Eu não vi ele atacar ninguém. Eu não vi ele adjetivar ninguém. Eu não vi ele atacar uma instituição. Agora, fazer uma retrospectiva contra a verdade, o que é isso? Acabaram com a Operação Lava Jato com uma canetada de manhã, tirando a competência da vara, e tudo aquilo que aconteceu lá foi em vão? 20 bilhões que foram recuperados, delações premiadas, todo aquele esquema de corrupção. O que aconteceu? Acabou aquilo? Aquilo lá não existiu? Quer dizer, acaba-se com uma competência da vara, tirando a decisão da vara, da 13ª Vara de Curitiba, do TRF4, as decisões de Brasília, que foram por várias e várias vezes, foram votadas e confirmadas, e de repente tudo aquilo acaba, e o mesmo grupo político volta ao poder. Que Brasil é esse que nós estamos vivendo? Mas você não acha que o Moro errou a mão? O Moro errou a mão? É. Olha só, o Moro ele abriu para o Brasil o que estava acontecendo. Ele colocou em pratos limpos para o Brasil inteiro o quanto o Brasil era roubado. Onde que ele errou a mão? Não sei. Será que ele não abusou do poder? Abusou do poder? Prática? Abusou da prática do poder? É muito complicado, Wilson. É muito complicado quando você segue, arrisca a Constituição e o outro lado não. É muito complicado. O Moro foi no limite, no meu ponto de vista. É óbvio que eu não sou advogado, eu não sou da área jurídica, eu não sou um entendedor profundo da Constituição, mas eu tenho um feeling sobre isso, a minha opinião. Essa é a minha liberdade de expressão que está garantida aqui como um deputado e como uma democracia. Eu tenho convidado o Moro para vir. Eu creio que ele foi na linha de onde ele deveria ir. Quer dizer, nós estamos preocupados aonde o Moro foi ou com os crimes que foram cometidos? O que é mais importante? O que é mais importante, sim? É muito complicado. Essa é uma inversão de valores. Para você. Não, para poder expressar o que eu penso. Com você. Não, o Moro mostrou para o Brasil. Acabar com a Lava Jato, para mim, foi um erro. E agora vão fazer o quê? Vão caçar o mandato do ministro Sérgio Moro? Vão tirar ele de lá? E tem gente com dinheiro na cueca que continua lá? Tem deputado lá que estava com 43 milhões dentro de um apartamento que continua lá? Que mundo é esse? E o Moro é o bandido? E eles são o quê? Os mocinhos? A gente tem que tomar uma decisão qual que é o país que a gente quer viver. Se é num país sério ou não é num país sério. E essas coisas, elas não são compreensíveis para a sociedade. E é por isso que a mobilização aconteceu. E ela vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Até que a nossa voz comece a ser ouvida. Não dá para a gente desrespeitar a Constituição e não dá para tratar mais o povo brasileiro como se fosse um bando de bobo. O povo brasileiro não é mais bobo. Você acha que o presidente fez uma fala política ou assumiu um pouco a questão do golpe? Golpe? Que golpe, o senhor? Não, o golpe. É o golpe que está... Golpe? Existe... Golpe. Existe não é uma denúncia, como que é um processo em andamento por conta da tal da carta que acharam no computador, o vídeo da delação do ajudante de ordem, e muitos falam, muitos falam não, o que eu li, que a Polícia Federal que está apurando essa questão dos atos golpistas, que eu sei lá qual que é o nome, vão utilizar parte da fala do Bolsonaro como algo de ele se auto comprometendo, principalmente na questão da carta de... Sim, vamos lá, vamos deixar as coisas claras aqui, colocar meu ponto de vista. Não existe golpe com minuta.
Esse é o primeiro ponto. Era a palavra que eu queria. Você tem um golpe com uma minuta que, pelo que eu vi, me parece que estava tentando aplicar alguma coisa da própria Constituição. Ato com minuta, golpe com minuta. Você já viu algum golpe no mundo via minuta? Você já viu algum golpe no mundo onde você reúne os seus ministros numa reunião gravada, servindo cafezinho? Que golpe é esse? O que aconteceu com o Brasil? Ele não sabia que está sendo gravada. O presidente Jair Bolsonaro, ele perdeu as eleições, ele não se pronunciou, a transição aconteceu normalmente, o Lula assumiu o país, está aí. Que golpe é esse? Que golpe é esse? Agora, você avaliar a Constituição, se eventualmente o presidente estava avaliando a Constituição junto com os seus ministros para poder ter uma compreensão constitucional, se algo poderia ser feito porque eventualmente havia um desconforto sobre alguma coisa, isso não é um golpe. Você me desculpe. E já ficou claro que essa minuta que foi encontrada impressa foi uma minuta que o advogado do presidente mandou para ele analisar, porque estava dentro do processo, e ele pediu para uma secretária imprimir e colocar em cima da mesa dele. Então, assim, é uma narrativa que se cria. Onde houve um golpe no dia 8 de janeiro, a turma lá sem liderança, velhinho com Bíblia na mão, senhorzinho, senhorzinha, o que eles cometeram lá foi um vandalismo. Foi um ato totalmente feio, desnecessário, que não houve uma liderança de maneira clara por ninguém. Aliás, que a gente não consegue compreender porque sumiram com as imagens. Você já viu um local que deve ser o lugar mais seguro da nação perder as imagens? Porque as imagens demonstrariam o que foi que realmente aconteceu lá. Cadê o GSI? Cadê a Polícia Militar? Cadê os órgãos de segurança? Como que invade aquele negócio? Diz pra mim. Assim, de repente? E quem é o responsável? O governo atual. Não era o governo atual que cuidava daquilo? Cadê a responsabilidade sobre as pessoas do governo atual? Tentaram colocar a responsabilidade... As pessoas não foram usadas, como a gente fala na política, como massa de manobra e realmente acreditavam que invadindo o Congresso eles iam mudar ninguém acreditava naquilo, assim, eu não creio nisso, porque qual é o dia seguinte? Você entra lá, quebra um vidro, senta na cadeira, e aí? O que acontece? Cadê a força para fazer uma tomada de poder com Brasília num domingo? Com gente ali que são pessoas comuns? Aquilo foi um vandalismo. E esse vandalismo aconteceu já muitas vezes, sim. Ele aconteceu no Ministério da Agricultura, que quebraram tudo. Ele aconteceu na Praça dos Três Poderes. Ele aconteceu aqui em São Paulo, com o seu Guilherme Boulos, invasor de propriedade privada, que quebrou, colocou fogo lá na Fiesp, todo mundo viu. Ele aconteceu agora na Assembleia Legislativa, nessa votação que teve por conta da privatização da Sabesp, que quebraram tudo, machucaram policiais, gente sangrando, metade da Assembleia foi quebrada. Isso é vandalismo. E tem que ser tratado como vandalismo. Agora, vão tratar vandalismo como golpe de Estado? Eu, na minha humilde compreensão jurídica, e mais uma vez, eu não sou da área, eu acho que há um grande equívoco em tudo isso e que a gente deveria voltar à normalidade do país. Parar com isso. O Lula está aí, ele está governando, ele está com seus ministros, ele está com todos os seus ministérios, com todas as suas estatais, ele está dirigindo o país do jeito que ele acha que é correto, e ele, como presidente da República, tem essa prerrogativa. Agora, a gente parar um país para falar de um golpe, se for para conversar sobre isso, a gente vai ter que conversar de uma série de situações parecidas. E a gente sabe que na área jurídica, quando você faz as comparações de processos antigos com processos novos, você tem que ter uma mesma linha. Tem que ter uma mesma linha. E não há percepção que a linha é a mesma. E na manifestação tinha muito apoio à questão de Israel, né? Tinha muita bandeira de Israel. Tinha umas bandeiras até xing-ling, que não era nem o símbolo de Israel, eram uns triângulos. Eu vou te mostrar a foto. Eu vi. Eu estava lá. Como que você enxerga, qual a sua avaliação sobre o posicionamento do Brasil nessa questão de Israel contra o grupo terrorista Hamas e das falas do presidente Lula? Bom, primeiro que não houve posicionamento nenhum do presidente Lula contra o grupo terrorista Hamas. Não houve. É uma inversão de valores que está acontecendo. Vamos compreender o que aconteceu lá. Os judeus estavam lá dentro da sua terra, a terra deles foi invadida, mulheres foram mortas. Por um grupo terrorista. Mulheres foram abusadas sexualmente, crianças foram raptadas, foram colocadas dentro de fornos e queimadas, mulheres grávidas tiveram seus filhos arrancados dos ventres de suas mães. Aquilo foi um genocídio. Um exército armado com 5 mil mísseis entrou lá para poder dizimar e matar aquela população. Essa é a realidade que aconteceu. O grupo terrorista Hamas é um grupo, como já disse aqui, terrorista. Agora, o Lula faz uma fala totalmente distorcida, dizendo que um povo que sofreu o Holocausto, que perdeu 6 milhões de pessoas,
acabaram com uma geração inteira de judeus lá atrás, e ele quer comparar o que está acontecendo com o Holocausto. Isso mostra um despreparo tremendo da posição de um presidente da República, colocar a gente num problema internacional. Óbvio que ninguém está feliz vendo crianças morrerem na Palestina, pelo amor de Deus, não tenha dúvida. Agora, quando você tem um inimigo que está atirando em você, da casa do seu lado aqui, que vai acabar com a tua família, com mísseis escondidos, e eles mesmos se utilizam dessas pessoas como escudo humano, o que o outro lado faz? Mas o que você acha da política daquela região? Você que é um árabe, da política daquela região? É muito complexa a política daquela região. Eu amo o meu povo, que é o povo sírio, que é o povo libanês. É a minha essência, é da onde eu vim. É um povo maravilhoso. Agora, o judeu também é um grande povo. Também é um grande povo. É um povo família, é um povo trabalhador, é um povo que tem princípios e valores. São pessoas que ajudam o mundo inteiro. Eu já disse isso outra vez, quando explodiu a bomba no Líbano. Lembra a bomba que lá no Porto? Os primeiros a ajudarem foram os judeus. Os maiores doadores do social do mundo são os judeus. Então não dá pra gente entrar novamente... Mariana, acho que... Mariana, aqui foram judeus. Não dá pra gente entrar nessa situação de antissemitismo nesse momento de mundo que nós temos. Se você vai para Israel, tem manifestação LGBT lá. As pessoas são respeitadas. Vai fazer uma manifestação LGBT na Palestina do outro lado lá. Se é morto, cortam tua cabeça e expõem para todo mundo na rua. Aí eu pergunto, o senhor... Pensar, sentir e falar a mesma coisa é o que demonstra a integridade de uma pessoa. Pensar, sentir e falar a mesma coisa. Cadê o presidente Lula para se posicionar sobre o que está acontecendo na guerra lá na Rússia com a Ucrânia, onde morreram mais de 500 mil pessoas? Mulheres, crianças, idosos. Cadê ele para fazer genocídio lá? Só que lá ele não pode fazer isso, né? Há um alinhamento ideológico com o Putin. Então, se cala. Há um alinhamento ideológico com o Nicolás Maduro. Então, atrocidades acontecem, se cala. Pensar, sentir e falar a mesma coisa. Isso é integridade. É você fazer a mesma avaliação em coisas diferentes. Você não pode pensar A aqui e pensar B aqui. Isso não é uma postura de uma pessoa íntegra e correta. E, infelizmente, é o que a gente vê acontecer no Brasil. E para encerrar essa história da manifestação, teve uma pesquisa da Genial Quest esta semana que... Está aqui, 53% das pessoas acham justa a prisão do ex-presidente Bolsonaro e 39% não. Essa manifestação do domingo, dia 25, você acha... 53% acham justas, é isso que você falou? A prisão de Bolsonaro. Vamos lá. Você acha que essa manifestação de domingo diminui a vontade, a voracidade do judiciário de ficar todo dia indo atrás até... Eu gravei para uma rádio essa semana a história da baleia. Até a história de importunação da baleia, fazer ele ir na Polícia Federal porque apareceu uma baleia. E eu vou te falar o que eu falei na rádio e falei na Jovem Pan. Para mim, desculpa. Fala isso quem nunca foi para Angra dos Reis. Fala isso quem nunca foi pro Nordeste e nunca foi pra Fernando de Noronha. Fernando de Noronha e Noronha... Passou com o jet ski, passou lá um filme, uma baleia, tá no mar. E não é, e eu falo assim, cadê os ambientalistas então? Porque você vai no Nordeste, vai pra Fernando de Noronha, as pessoas vendem pacotes de mergulho, de não sei o que, pra nadar com golfinho, pra nadar com baleia. Você passa com o barquinho do lado, imagina, tá lá, eu já fui pra lá algumas vezes, mas eu tô dando exemplo. Sim, vamos lá. Pesquisa. Tem essa pesquisa, mas você acha que essa manifestação diminui essa vontade jurídica de ir pra cima do Bolsonaro? Primeiro vamos falar de pesquisa. Pesquisa é uma coisa extremamente complexa, eu não conheço esse instituto de pesquisa que está dando que mais da metade do país acha justa a prisão do Bolsonaro. Se você faz, por exemplo, uma enquete na Jovem Pan, ela dá um resultado. Se você faz a mesma enquete na Folha de São Paulo, ela dá outro resultado. Se você fizer uma enquete na minha página, por exemplo, do Instagram, ela dá um resultado. Por quê? Porque há uma... O público é o público que me segue, que é o público da direita. Então, essas pesquisas, para mim, se eu não entender um pouquinho toda a base estrutural dela, eu não confio. Então, eu não vou nem levar em consideração esse número. A prisão do presidente Jair Bolsonaro é uma tragédia para o país. Vou prender ele pelo quê? Qual a prisão dele? Tem que ter o direito dele de poder se defender juridicamente, o direito ao contraditório. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma prisão preventiva do presidente? Por qual motivo? Ele ameaça o quê hoje? Mas então, você não acha que existe um roteiro que o grande finale é a prisão do Bolsonaro? Eu espero que não. Eu espero que não, porque há uma compreensão errônea do que aconteceu no passado.
Eu já ouvi muita gente dizer, mas quando o Lula foi preso, não aconteceu nada, acharam que iam parar o país, que as pessoas iam para as ruas. O Lula nunca teve uma base política. A base política dele era a base do pão com mortandela, era a base dos sindicatos. A gente sabe disso. A base da rua do presidente Bolsonaro é a base patriota, é a pessoa que vai lá de graça por convicção. Vejam o que aconteceu nessa última manifestação. Se prendem o Bolsonaro sem um motivo claro, de acordo com a Constituição, e o Lula tá solto, a gente sabendo tudo o que aconteceu, você tem a certeza que o país inteiro vai se levantar. Se levantar para quê? Para defender a nossa Constituição. Quero deixar claro, nós temos uma Constituição. É defender a nossa Constituição. Então eu creio que pode ser um erro tremendo que aconteça isso. Essa manifestação ela mostrou para o Brasil inteiro que a direita está na rua, que a direita está firme e que a direita continua seguindo os seus princípios e valores. E a gente sabe que todo o poder emana do povo. Isso vem da nossa Constituição. Artigo 1º, a gente sabe disso. Certo. Então, ou seja, cada um vai ter que tomar a decisão que achar prudente nesse triste momento que a gente vive no nosso país. Bom, estamos chegando no final da nossa, Já? da nossa entrevista. Pô, tá legal pra caramba. Eu não podia deixar de perguntar. Primeiro, porque a gente vai ter eleições municipais para a prefeitura do ano que vem. Sim. Vamos começar pela política. Você acha que a polarização está enraizada e vai influenciar a eleição municipal? Claro, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Vai ser uma eleição novamente polarizada. Eu tenho assim a plena Os convicção. Dois polos, um polo Brasil... do presidente Lula e um polo do Bolsonaro. Olha só. Hoje o candidato da direita, isso é muito claro, e aliás eu acho que foi extremamente assertivo essa posição, foi escolher um candidato de centro, que é o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é do centro. Isso. Uma vez que ele é do centro... Mais para a direita. Ele é de um centro mais para a direita, não tenha dúvida. Mas ele é do centro. Isso. Nessa polarização, num estado... de uma cidade como a cidade de São Paulo, que elegeu Marta Suplicy, Erundina, Haddad, o próprio presidente Jair Bolsonaro perdeu a eleição na cidade de São Paulo, o nosso governador Tarcísio de Freitas perdeu a eleição na cidade de São Paulo, até o Marcos Pontes, se eu não me engano, perdeu a eleição aqui. A gente entende que São Paulo, a característica é votar um pouco mais à esquerda, a gente sabe disso. Então, é muito assertivo quem tem um candidato de centro. E eu creio que com isso, tendo a rejeição que o Boulos tem, que é gigantesca, porque a própria esquerda não gosta do Boulos. A gente sabe disso. O teto dele é baixo. Ele é radical, ele tem ações que são muito duras. A gente, se for levar a sério, né, que é o que a gente tem que fazer, todas as imagens do Guilherme Boulos, ele invade propriedade privada e ele se diz que está tirando moradores de rua, colocando essas pessoas dentro de um imóvel que não tem condição sanitária, que não tem água, que não tem esgoto, que não tem luz, extremamente perigoso para uma criança cair e morrer. É um absurdo ele ser visto como pessoa que tira morador de rua. Isso não é tirar morador de rua. Morador de rua é quando você dá uma base, quando você dá uma casa, quando você gera um emprego. Então é tudo narrativa. Uma pessoa quando tem um círculo de política pública protegendo. Um invasor de propriedade privada a favor do movimento MST. São Paulo é o que move o Brasil. Os empreendedores do Brasil inteiro estão aqui. Os maiores tributos do Brasil que sustentam o país inteiro vêm daqui. A gente não pode permitir que uma pessoa sem qualificações possa estar assumindo a prefeitura. Principalmente com esse histórico de agressividade, histórico de manifestações complicadas, de declarações que são complexas. Então eu acho que nós temos que compreender, a direita tem que compreender que hoje nós temos um nome que pode vencer ele. E o único que nós temos, que é o nome do atual prefeito Ricardo Nunes. Eu, particularmente, vou me dedicar para a campanha dele. Eu vou defender a minha cidade. Outro dia, o Valdemar Costa Neto foi visitar o prefeito Ricardo Nunes e levou levou 5 nomes. E estava lá do Tomé Abduch, deputado estadual, com 220 mil votos. Você quer ser vice? Olha só, o senhor... Não tem vontade? Não é nem questão de querer ou não querer ser vice. Eu aprendi na política, nesse pouco tempo que eu aprendo rápido. Eu sou uma esponja, tá? Eu absorvo bastante. A minha vida inteira foi assim. Eu entendi que a política, ela é grupo. Ela não é individualismo. Não dá para você crescer politicamente e ajudar um país sem formar grupo.
Existe um grupo político que ele é encabeçado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo governador Tarcísio de Freitas, pelo Valdemar Costa Neto e por outras pessoas que têm influência nesse grupo político. Se for uma decisão do grupo, o meu nome, e eu posso agregar para o grupo, eu estou totalmente à disposição. Se não for o meu nome, eu vou trabalhar para o nome que eles indicarem. Você entende? Isso é maturidade. Eu não estou preocupado em serviço, eu estou preocupado em poder ajudar a minha cidade. Vou fazer a entrevista de emprego aqui. Vai. Como que você pode agregar como vice? Muito, muito. Eu tenho qualificações tremendas. Eu sou porta-voz de um dos maiores grupos de mobilização popular do Brasil. Eu tenho hoje uma compreensão política muito grande. Eu tenho um relacionamento empresarial que poucas pessoas têm dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado e dentro do nosso país. Eu tenho capacidade de oratória para poder estar junto do prefeito. Eu tenho disposição de acordar cedo, dormir tarde, fazer campanha. Eu tenho muito a agregar, não tenho dúvida disso. Mas essa decisão, eu quero deixar claro, ela não é minha. Ela é uma decisão do grupo. Se o grupo achar que o meu nome é um nome bom, que eu vou agregar, eu estou 100% à disposição do grupo. Se por vias... Porque é o que você falou. E esse processo não é agora, né? Esse processo tem que ter muita calma, estômago, porque esse processo ele se prolonga até junho. O Ricardo foi assim, as reuniões de campanha do Bruno foram todas em casa. Sim. Depois eu virei coordenador, mas não era. Eu era o cara o elo das reuniões, porque ele tinha Covid, não podia fazer na rua. Depois ele estava em tratamento, depois começou antes dele ter câncer, inclusive. Depois com câncer, todas as reuniões foram em casa. E a decisão do Ricardo, do nome do Ricardo, foi aos 45 do segundo tempo. Porque passou Celso Russomano, passou Datena, passou... E aí chegou aos 45, o Bruno falou assim, a minha convenção é domingo. Isso era uma segunda. Domingo. Eu quero decidir o meu vice até sábado. E aí pusemos alguns nomes, aí foi ponderando, chegou no coisa, mas foi os 45 do minuto do segundo tempo. Se não der certo, você aceitaria, de repente, compor, virar secretário? Você se vê no executivo ou você se vê um cara só do legislativo? Olha só, senhor. Primeiro é importante dizer que eu estou chegando agora na política, eu preciso criar experiência. Eu já criei uma boa experiência no legislativo, ou seja, já compreendo hoje como funciona a Assembleia. Eu me sentiria muito honrado, não tenha dúvida, né, de poder ocupar um cargo no executivo, porque seria mais uma experiência que eu estaria tendo a oportunidade de poder agregar ao meu currículo e melhorar ainda mais a minha base para ser um grande político no Brasil. Porém, a gente tem que tomar algumas decisões de acordo com o momento. Hoje, eu quero ter a liberdade de poder trabalhar na campanha do Ricardo. Eu quero andar na rua com ele. Eu quero estar no palanque com ele. Eu quero dar minha cara junto com ele para poder convencer a sociedade da importância de a gente ter um prefeito que não seja o Guilherme Boulos. A hora que eu vou para uma secretaria nesse momento, eu acabo entrando na secretaria, a gente sabe, quem trabalha muito, eu sou um grande workaholic, eu vou acordar às 7 da manhã na secretaria e vou praticamente embora de lá às 11h30 da noite. Eu não vou ter tempo para poder fazer todo esse trabalho. Então, na minha compreensão, eu seria muito mais importante ao lado na campanha, ainda no Poder Legislativo, com o microfone na mão, com voz na imprensa como eu tenho, com o caminhão do movimento nas ruas, do que numa secretaria. É um ano eleitoral. A gente sabe que o Tribunal de Contas ele acaba limitando muitas ações das secretarias nesse momento. Então, eu creio que eu vou ser muito mais útil e muito mais produtivo não estando numa secretaria nesse momento. Mas é claro que a gente está sempre aberto a ouvir, a poder compreender o ponto de vista de todo mundo. Mas eu creio que a união de pessoas competentes ao lado do Ricardo Nunes, de mão dada de verdade, trabalhando com comunicação, com marketing, com gestão de crise, né, compreendendo todos os discursos, decidindo os caminhos da campanha, se faz necessário. E eu tenho as competências para isso. Então isso é uma coisa hoje que eu sei que ninguém tira de mim, que eu vou fazer. Tenho certeza disso. Tomé, obrigado por ter vindo, cara. Prazer. Adorei. Você, realmente as pessoas... porque... Tem uns negros que a gente escuta, fala assim, pô, não consegue conversar, ele não compreende. Você é uma daquelas... Porque existe também na esquerda umas pessoas que você olha assim, você consegue... Você pode não concordar com as ideias, mas você consegue sentar no bar para tomar cerveja, até para entender como pensa, né? E eu converso com as pessoas e falo assim, ele é firme nas convicções, mas não vai pro radicalismo, não vai pro pessoal. É assim, traz a pauta de forma técnica para pessoas compreenderem, entenderem qual que é
a perspectiva, a visão dele. Por isso que eu insisti tanto que você viesse. E obrigado por ter vindo. Imagina, um prazer enorme estar aqui. Sempre que precisar ou quiser discutir a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, eu estou 100% à disposição. Muito obrigado, sim, um prazer enorme. E você que nos acompanhou, mais novo episódio com o deputado estadual Tomé, muito obrigado. Nos siga nas redes sociais e no YouTube. Valeu, até o próximo episódio.